Dá medo, né? Bom, enfim, agora nós vamos passar a palavra para o Dr. Vanderlei da Silva Paganini, que é o superintendente de gestão ambiental da Sabesp. No caso desse painel, a Sabesp tinha combinado de trazer duas pessoas, né, que seriam o Dr. Vanderlei e o engenheiro Marco Antônio Lopes Barros, né? O Dr. Vanderlei ficaria responsável por uma apresentação introdutória que falaria sobre os aspectos estruturais da crise hídrica, enquanto que o Marco Antônio Lopes Barros falaria sobre os aspectos operacionais, né? E aí, nesse ponto, ele daria realmente os dados da crise hídrica na região metropolitana, o que seria a fala dele, que lamentavelmente ele teve um problema emergencial e não pôde comparecer. Me engana que eu não gosto. E, enfim, apesar de tudo isso, como a Marúcia falou, está havendo uma mudança visível de acesso às informações pela Sabesp. Nesse ponto, o Vanderlei da Silva Paganini ele tem muito a contribuir também, e ele vai falar a respeito do uso e ocupação do solo nos grandes centros urbanos e a questão da demanda e disponibilidade da água, o que vai retomar um pouco a fala da Marúcia a respeito da alta degradação ambiental e da relação dela com essa falta de água que está tendo na crise atualmente. Por fim, depois a gente passa a fala para o Carlos e a gente vai abrir para debates, mas eu já quero ressaltar desde já que o Vanderlei da Silva Paganini, ele trata de questões ambientais institucionais. As questões operacionais que teriam que ter sido apresentadas pelo Dr. Engenheiro Marco Antônio Lopes Barros, elas, infelizmente, aqui, lamentavelmente, ele não compareceu, então, por problemas, como eu falei, emergenciais. Então, por esse motivo, eu peço a compreensão de todos e abro a fala agora para o Dr. Vanderlei da Silva Paganini, já agradecer pela sua participação. Vamos fazer, né? Vamos sim. Vamos fazer. Ontem a gente dançou. Eu vou pedir para... Ontem a gente dançou. Não, mas hoje a gente não vai dançar. Mas tem que ser em seguida, porque ele tem que estar aqui para responder. Não adianta ser assim da Então, é tarde. isso que eu estou tentando explicar. O Vanderlei da Silva Paganini, ele é superintendente de gestão ambiental. Então, ele vai responder alguns aspectos operacionais na medida em que ele sabe. Agora, quem tem as informações de alguns pontos que talvez muita gente tenha dúvida, seria o Marco Antônio Lopes Barros, que não compareceu aqui. Mas no que o Vanderlei puder responder, ele veio aqui heroicamente para responder. Heroicamente somos nós. Também. Heróis somos nós. Heróis somos nós, que estamos passando feio. Ele é funcionário do público. Heróis somos nós. Vamos lá, então. Vamos começar então a apresentação do Dr. Vanderlei. Com seriedade. Bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite e desde já, humildemente, pedir desculpas em nome da empresa pela ausência do Marcos. Nós havíamos combinado essa apresentação com a doutora Thalita e nós faríamos a apresentação em dois momentos. Eu falando de uso e ocupação do solo, das questões estruturais, proteção dos nossos mananciais, e em seguida o Marcos falaria sobre as questões estruturais, especificamente da crise. Claro que, veja, eu também estou muito desconfortável com isso, né? Absolutamente desconfortável. Na linha da transparência, eu até perguntaria, eu estou aqui para responder as perguntas que me couberem, alguns detalhes operacionais eu não tenho, porque não sou eu que sou responsável pela produção de água. Mas eu acho que na linha da transparência, doutora Thalita, se a senhora me permite, eu vou franquear a possibilidade de eu falar ou não falar, porque eu fico um pouco desconfortável. Nós estamos falando de crise, estamos falando das coisas de agora, e eu vou falar das proteções do manancial, do uso e ocupação do solo equivocada na região metropolitana, né? E do crescimento desordenado da região metropolitana. Então pode dar uma impressão que eu estou desviando a atenção. Desculpa, eu estou sendo muito transparente. Para mim também é muito desconfortável eu estar tratando com pessoas de alto nível. A apresentação sua foi ótima, da Marúcia, que conhece, sabe o que está falando. Eu não vou me prestar um papel de
olha, vim aqui para falar de outra coisa. Eu tenho 35 anos de Sabesp, dou aula na USP há 40 anos, não me prestaria isso. Se quiserem, a gente pode fazer diferente. Elimina a minha apresentação e eu fico para o debate. Eu não tenho problema nenhum com relação a isso. Eu não estou querendo ser deselegante de tratar de um assunto, ele não é diametralmente oposto, mas é um assunto que nós temos que cuidar da questão estrutural, né? Então, veja, tem a questão da poluição, temos que cuidar dos rios para disponibilizar água, é mais ou menos nessa linha, mas eu estou, olha, absolutamente tranquilo com relação à possibilidade de não fazer a apresentação. Não, doutora Vanderlei, a gente muito honra. E fico no debate, não tem problema nenhum. Muito honra a sua presença, eu acho que todo mundo aqui tem interesse em ouvir. E é importante também, nós temos em mente que todo mundo que está aqui para colaborar. Ninguém está aqui para esconder, muito pelo contrário. O doutor Vanderlei veio aqui, deu a cara a tapa, né? Não tem problema nenhum. Porque as coisas elas têm que ser transparentes. Então, assim, eu peço respeito e paciência e compreensão a todos aqui, mas todo mundo que veio aqui, do mesmo jeito que vocês, os palestrantes aqui, eles também prepararam tudo para poder serem ouvidos hoje. Então, é importante que isso seja divulgado e que nós abrimos a fala para o Vanderlei. Vou tentar ser o mais breve possível e puxar os pontos que eu entendo que nos interessa. Também, acho que a Marúcia foi muito feliz, mostrou a chamada pública também na empresa, economizou um bom tempo, acho que se colocou aí de maneira muito clara. Mas nós não podemos deixar de cuidar, por exemplo, da Billings Guarapiranga e do uso e ocupação na região metropolitana. Não é? Recentemente, nos jornais, todos olharam e viram, existem invasões, o nível desceu, então, teoricamente, ficou uma área liberada, as pessoas invadindo. Do outro lado, órgãos públicos construindo passarela dentro da Billings Guarapiranga. Eu nem vou discutir se isso ambientalmente está autorizado, mas eu acho que não deveria ser assim. Eu vou contar um pouco da história, como é que isso aconteceu, até para alimentar o debate, se for do agrado, né? Desculpa a minha fala, essa inicial, né? Acho até que foi indelicado, eu devia ter começado a fazer a apresentação, mas é uma questão de fórum íntimo. Desculpa. Foi importante essa colocação. Dá licença. Vem. Eu vou ter que falar sentado? Posso falar dali. Eu vou falar dali. Na verdade, o que eu estou trazendo são dados que a maioria conhece, mas é para que a gente possa refletir também que temos isso tudo, que eu tenho muito pouco a acrescentar à fala da Marúcia, né? Mas nós temos também que considerar a questão estrutural das regiões metropolitanas. Isso também, esse sufoco vai passar, mas ele tem que passar de maneira que a gente aprenda lições, de maneira que a gente cometa erros novos, não erros velhos, né? Eu estou falando de todo mundo, né? De todo mundo, ou seja, inclusive essa vez. Bem, muito rapidamente, por favor. Nós tínhamos a expectativa no mundo de que a gente chegaria em 2100 com 10 bilhões de pessoas. As novas avaliações mostram que em 45 já estaremos com 9 bilhões de pessoas. Rapidamente. Este é o quadro, e esse crescimento não se dará de maneira harmônica. Tudo que eu estou falando, eu vou tentar sair do mundo, vir para o Brasil, estado de São Paulo, depois eu vou falar da região metropolitana de São Paulo. Então, na verdade, este crescimento, observa bem este mapa aqui, ele vai se dar muito semelhante às questões nas regiões metropolitanas, junto à população menos abastada. Não é? Mas isso não acontece no Brasil. Acontece sim, a periferia cresce desse jeito. Próximo, por favor. Esse aqui é uma marcação da disponibilidade hídrica. Quanto mais vermelho,
menor é a disponibilidade hídrica. Então veja, se for voltar no anterior, isso é uma questão mundial, a densidade, como é que isso vai crescer, demográfica, vai rapidamente, e aonde já tem escassez de água. Próximo. Todos conhecem esses dados aqui, e a ONU já identifica 46 pontos no mundo de conflito armado pela água. Isso aqui vai ser disponibilizado e rapidamente já estamos chegando no Brasil aqui. Se você olhar do ponto de vista de chuva, aonde menos chove e aonde mais chove, aonde medianamente chove e aonde a população está assentada. Então tem uma coincidência, né? Vai próximo, por favor. De uma certa forma já temos estresse hídrico aqui por falta d'água, nessa região por excesso de contingente e nesta região por atividade agrícola. Todos sabem disso, mas passa o próximo, por favor. Quando você olha aqui, este gráfico que nós fizemos é um gráfico da densidade da população. Tira este aqui, por razões óbvias, tem muita gente, um espaço pequeno, mas embaixo, aqui, você olha os níveis de utilização das águas superficiais. A ONU diz o seguinte: se você utiliza até 5% das descargas superficiais, a água pode ser considerada um bem livre. De 5 a 10, ponto de atenção. Acima de 10, situação crítica. Acima de 20, muitas orações e o problema vai persistir. Então, quando você olhar esse gráfico, você vai ver, já esperávamos que Pernambuco, Sergipe, tivesse uma questão de superutilização. Mas não esperávamos que o estado de São Paulo está e tem as mesmas condições do semiárido brasileiro. Nós estamos falando aqui de Itu e de São Paulo, mas vamos lembrar que Marília ficou sem água, uma porção de cidades do estado de São Paulo também estão passando um sufoco aí, né? Próximo, por favor. Então, não vou repetir o que a Marúcia falou, né? Acho que ela falou com muita propriedade, né, Marúcia? Oi, Marúcia. Estou falando de você aí. Desculpa, só para... Estou falando que você falou com muita propriedade, não vou tomar tempo de vocês. O estado de São Paulo está com 12% de utilização das águas superficiais, portanto, temos que dar as mãos. E um de nós é mais forte do que a nossa união. E aí nós temos sim que cuidar do gerenciamento dos recursos, ações integradas, gestão dos usos múltiplos, despoluição, uso racional, investir em educação sanitária e ambiental. Talvez saneamento não se faz só com obra. Nós vamos ter que investir, todos nós, no arcabouço jurídico, legal e prático de envolver a sociedade e fazer educação sanitária e ambiental que reverta a situação que a gente vive hoje. Próximo. Olhando agora para o estado de São Paulo, muito rapidamente, eu estou correndo para não tomar tempo de vocês. Você olha aqui, ó. Esta região é uma região agropecuária, com tendência agropecuária, conservação, industrial e em industrialização. Passa o próximo, por favor. Se você olhar esse slide, você vê que a cor CAC aqui concentra 82% da população do estado de São Paulo. E aqui eu tenho 18%. Você pode voltar um pouquinho? Aonde que se concentra? Obviamente na industrial e em industrialização. Próximo slide. Sem fazer juízo de valor, quais são as bacias críticas do estado de São Paulo? Estão nesta região aqui. Só para dar uma notícia, ainda ontem a gente foi acionado que Franca, mesmo com todas as obras, está beirando uma escassez hídrica também, né? E está aqui, Franca. Vamos lá, mais um. O que mais cresce? O que mais cresce mundialmente é a utilização pela agricultura, a indústria também, e pasme você, né? A gente está olhando a crise hídrica do ponto de vista de abastecimento, mas acho que foi colocado com muita propriedade. É abastecimento. Nós temos também que considerar a atividade agrícola, temos que considerar a industrial, lucro cessante e companhia limitada. Tudo isso tem que ser considerado. Próximo slide, por favor.
Só para dar uma olhadinha como é que o mundo utiliza a água, né? 6% para domiciliar, 14% para industrial e 80% para agrícola. Brasil, 18, 14, 68, mas veja o estado de São Paulo. 32, 25, 43. Faça favor, Lívia. Aqui só para mostrar um crescimento da área irrigada no estado de São Paulo. Aqui de 70 a 96, saiu de 90 mil hectares irrigados para 438 mil hectares irrigados. Próximo. Desculpa, eu estou indo muito rápido porque acho que isso são só dados que todos conhecem. Né? Aqui, qual é a utilização? Quando você olhar a utilização bacia por bacia, qual é a tendência dela? Santos, por exemplo, atividade agrícola, 0. Então, essa aqui é uma abertura daquilo que a gente apresentou. Por favor, próximo. Uma coisa interessante que a gente levantou aqui, 2007, 2008, 2009, quando você olha a pizza da utilização, você fala, poxa, mas não mudou nada. Se você olhar do ponto de vista de volume, dá uma olhada aqui no estado de São Paulo, 111, 119, 129. Este consumo indica que nós temos uma migração maior do que o crescimento vegetativo. Próximo, por favor. Rapidamente, nós fizemos um levantamento aqui de como é que a população migrou no Brasil. Aqui era a zona rural, em 1940, e aí, 2000, nós estamos em 19% na zona rural e o restante na zona urbana. Próximo slide, por favor. E o Brasil, ele reagiu deste jeito aqui, olha, na população urbana e rural, só que o estado de São Paulo reagiu deste jeito aqui, ó. Hoje nós temos 4% na zona rural e 96% na zona urbana. Como é que isso se arranjou no estado? É o que nós vamos ver em seguida. Dê uma olhada. Se você pegar até 2010, o Brasil cresceu 463%. As previsões mostram que o Brasil até 2020 vai crescer 502%. O estado de São Paulo, 575 e 625 em 2020. E a região metropolitana de São Paulo, já vou entrar nela agora, ela cresceu 1.251 e vai crescer 1.354. É claro que começa a surgir o problema de suprir esta concentração. Próximo slide. Vou mostrar agora também, muito rapidamente, como é que se deu, através do tempo, esta ocupação. Lembra do slide da Marúcia? Né? E olhe aqui os mananciais. Eu chamo isso daqui de mananciais urbanos. Veja como é que nós nos arranjamos na região metropolitana de São Paulo. Isso daqui desculpa, Mídia, pode voltar. 1905, vai, Mídia, 1954, 1973, 1985 e 2005. Crescemos absolutamente para cima dos mananciais urbanos. Né? Eu não estou dizendo aqui que não é um problema da Sabesp, em absoluto, e nem teria essa cara de pau. Né? Tem a Sabesp também, mas é um problema de todos nós. Isto é um problema que temos que dar as mãos e atuar de maneira harmônica. Então, passa o próximo slide. Quem não conseguiu olhar a sequência, dá uma olhadinha. Em 1905 e aqui, 2005. Crescemos para cima dos mananciais. Próximo slide, por favor. Como é que isso cresce? O miolo da região metropolitana chega a crescer menos 1%. E esta região, a região dos mananciais, tem local que cresce até 5%. E é a região de maior vulnerabilidade. É a região de maior dificuldade de buscar esgoto e trazer para ser tratado. É a região que nós temos maior quantidade de áreas invadidas, áreas irregulares. Sem contar as favelas. Favela também para nós é um problema. Se você, desculpa, mas quem conhece o dia a dia da favela,
Você sabe que na entrada da favela tem um feixe desse tamanho de mangueira preta, que não tem controle de perdas e não tem cobrança. Como é que faz isso? Entramos com tropa de choque, arrebentamos com... Não existe isso. É um problema que temos que tratar juntos. Só para mostrar o índice paulista de vulnerabilidade social, olha o problema. Não vou discutir isso daí, todos sabem o que é esse índice. Próximo, por favor. Desculpa, eu estou acelerando para tentar dar anexo no que eu falei no início. Próximo. Aqui eu queria falar uma coisa para vocês. Eu espero estar vivo e nós vamos ver a universalização do sistema de esgoto. Pode acreditar. Para a esquerda ou para a direita ele vai acontecer. Com Alckmin, com Pedro, com Paulo, com João, com José, nós vamos ter que fazer até para disponibilizar água mais perto. É uma lógica, né? Ora, se eu trato o esgoto, eu disponibilizo água de melhor qualidade. Mas lembre-se disso. O controle da poluição não é somente o controle dos esgotos sanitários. O que são esgotos sanitários? É o esgoto doméstico, o comercial e alguma coisa de industrial. Temos a poluição difusa. A poluição difusa, ela é responsável, principalmente no início das chuvas, por 30% a 40% da carga que vai para os cursos d'água. Tem os resíduos sólidos. Um dado que eu quero dar para vocês. Por dia, o Departamento de Águas e Energia Elétrica retira do Pinheiros e do Tietê 500 toneladas de resíduo sólido. Esse é um dado que quando a pessoa me falou, eu assustei e falei, fulano, desculpa, você está pesando o lodo, né, da dragagem. Ele falou, não, eu peneiro, eu estou falando de resíduo sólido que deveria estar no sistema de resíduo sólido e não nos cursos d'água. Então, e a questão dos esgotos industriais também. Quem conhece a legislação sabe que ele tem um gap, que ele pode lançar uma quantidade pequena. Só que em termos de carga e concentração, pode pesar nos corpos d'água. Próximo, por favor. Aqui, ocupação irregular, já falamos um pouco disso daí, né? Imagina quem dá conta de um negócio desse. Pra vocês terem ideia, o Cantinho do Céu regularizou a área, colocamos água, colocamos esgoto, em 3 anos multiplicou por 4 a população. Até o mecanismo de divisão de lote de 10 para 5, ou seja, a concentração aumentou de maneira que, eu não estou chorando as pitangas, só estou contando um pouco a vida como ela é. Então, todos os equipamentos, porque para tirar esgoto de lá, você não pode tratar ali, por conta da legislação. Então você tem que ter elevatória, para tirar de lá. Né? Uma dependendo da outra. Quando você quadruplica a concentração, não tem planejamento que dê conta disso. Né? Próximo slide, por favor. Aqui, essa questão que eu estava falando de educação sanitária e ambiental. Né? É claro que esse Fusca não foi montado ali. Né? E também resíduo sólido, esse sofá também não foi. Isso também as pessoas não têm culpa. Precisamos trabalhar isso de maneira muito forte. Próximo slide. Veja a ocupação na Billings. No próximo slide você vê que não tem só ocupação para moradia, né? Próximo slide. Também, né? Bem lembrado. Eu só trouxe esse slide aqui, não é da região metropolitana, mas é da tese de uma aluna minha de doutorado, que me impressiona muito a ocupação, não é a nossa discussão da região metropolitana, mas a ocupação no mangue. Não tem muita saída. Faz palafita, qual é o desejo de consumo, né? É aterrar palafita. E assim vai. Né? Então, como é que você faz saneamento nas palafitas? Próximo slide. Bem, isso aqui, já estou terminando, devem ter visto na imprensa, como abaixou o nível d'água, ficou exposta uma faixa e as pessoas estão se assentando na faixa. Este assentamento especificamente conta com 100 famílias. Então, assim,
assim, claro que eu concordo com 100% que a Marúcia falou, mas temos que olhar também, não ficar, nós temos que olhar para a crise, mas temos que olhar também para os lados, porque Deus o livre, chegar amanhã, resolvemos de um lado e perdemos um manancial, né? Perder manancial não significa que ele vai secar, perder qualidade no manancial é como perder manancial, porque você faça o que você quiser, atue do jeito que você quiser. Existe uma boca do funil no abastecimento que chama-se portaria 2914. E ali não tem conversa. É a portaria da água potável. Ali você tem que cumprir ou vai preso. Não tem essa história de depois eu vejo. Não tem depois eu vejo. A água tem que chegar atendendo a portaria 2914. Né? Olhando não do ponto de vista da Sabesp, mas do ponto de vista da sociedade, se nós não cuidarmos dos mananciais, nós estaremos cada vez mais utilizando tecnologia mais cara e mais complicada. Vamos daqui a pouquinho usando osmose reversa, não tenha dúvida, que é a mesma que utilizaria para fazer dessalinização da água do mar. Trocando em miúdo é uma peneira iônica. Barateou? Barateou, mas será que a sociedade está pronta para pagar tudo isso? Próximo slide. Isso aqui também, imagine construção de parque na represa Guarapiranga e uma passarela. Nem vou falar da questão de segurança da pessoa cair na água, mas acho que isso daqui me assusta, né? Me assusta. Próximo slide. Uma outra coisa que a gente tem que considerar também, não é só na região metropolitana, é no uso e ocupação do solo nas áreas agrícolas. Nós temos que estar olhando muito forte para a monocultura. Só para vocês terem uma ideia, o fósforo, ele é um grande traçador da poluição humana, né? E ele, se você controla o fósforo, controla a alga. Se você não controla fósforo, você não controla a alga, porque ela precisa de nitrogênio e fósforo, né? Algumas regiões dos Estados Unidos, hoje, para você utilizar fertilizante, você tem que fazer análise do solo, análise do que você, a proposta do que você vai plantar, e dizer o seguinte: eu vou usar o fertilizante tal na quantidade tal. A agência, a EPA, pode dizer o seguinte: desculpa, todo mundo sabe o que é 4,14,8, né? Nitrogênio, fósforo, potássio. Ela vai dizer o seguinte: desculpa, você vai usar 4,08, aqui não pode fósforo. Ah, mas então desculpa, por quê? Porque o fósforo, a planta precisa muito pouco. E uma parte dele que a planta não utilizou, ou ele fica disponível, e pelo efeito da retrogradação, ele acaba alcançando os lençóis freáticos e sendo levado para os corpos d'água, né? Então, dei uma olhadinha aqui, olha, próximo slide. Isso aqui é a eclusa da Barra Bonita. Dê uma olhadinha a concentração de alga que tem aqui. Essa parte branca aqui é a alga que não está conseguindo sobreviver. Ela morre e volta a consumir. Vou falar para vocês do ciclo hidrológico, mas ela volta a consumir oxigênio porque tem que mineralizar a matéria orgânica. Próximo slide. Enfim, um pouco do que eu estou dizendo e rapidamente, gestão integrada dos recursos hídricos, essa visão macro, ela vai levar à disponibilidade hídrica. O controle da qualidade de água também é um importante mecanismo para a gente ter água para abastecimento e para usos múltiplos, né? Aliás, essa questão de uso múltiplo, é bom que a gente pense nisso mesmo. É bom que a gente pense nisso mesmo, de maneira regrada. Porque quando a gente teve uma região do estado que foi feita uma represa, nós aqui é só para abastecimento. E a gente havia dito, cuidado, porque se você não regra o uso múltiplo, ele acontece de maneira desregrada. Não deu outro. Estamos prestes a perder aquele manancial. Próximo. Aqui, integração multi-institucional, que é um pouco do que a Marúcia falou com muita propriedade. Eu volto a insistir na questão do envolvimento da sociedade, educação ambiental e o recurso água. Temos que trabalhar muito forte a questão da atividade de reuso, uso racional, controle de perdas e a gestão integrada de recursos hídricos. Aqui eu chamei a atenção para a atividade de reuso, porque nós temos sérias dificuldades legais para a questão do reuso agrícola, industrial, urbano
e água de chuva nem tanto, mas esses 3 aqui, as restrições são muito além da legislação internacional, o que nos coíbe a utilização. Não pode ir para frente, vou terminar rapidamente. Isso daqui é uma diferença enorme entre sanear e despoluir, né? Sanear é disponibilizar as obras para a despoluição. Despoluir é o envolvimento da sociedade para o bom uso daquilo que foi disponibilizado. Eu não conheço nenhum instrumento mais forte do que a educação ambiental para evitar que a pessoa jogue água de chuva na rede coletora, né? Vocês devem ter visto a televisão ontem, todo mundo viu da chuva, da tempestade. Vocês viram, parecia que era uma bomba jogando água para cima. Sabe o que é aquilo ali? É a rede coletora de esgoto, que jogou o tampão fora. Aquele tampão deve pesar perto de uns 50 quilos, mais ou menos. Se não for 50, está perto dos 50 quilos. É de ferro fundido. Ele joga fora e ficou jorrando aquela água, se você observar com mais cuidado, mais escura. Portanto, é água de chuva na rede coletora. E também esgoto clandestino na rede pluvial. Não tem nada que faça com que a população perceba isso daí, nos auxilie a utilizar bem o saneamento. Próximo slide. Acho que acabou. Isso aqui é a questão do córrego limpo também, mas isso aqui é exatamente a questão. O córrego limpo ele traz uma experiência muito interessante. Aquele córrego que você consegue envolver a população, você saneia todos. O córrego 1, 2, 3, 4, 5, né? Mas aquele que você consegue alcançar a lógica, que ensinar e educar, é você oferecer uma nova informação ligada a uma informação antiga que a pessoa fala, captei, né? E você percebe claramente, no córrego limpo, onde você consegue envolver a população para valer, mudando cultura, ele permanece despoluído. Aquela que você mais ou menos, ele fica o tempo todo alternando. Aquela que você não envolve, volta a ficar poluído, mesmo saneado. Já falamos sobre isso. Desculpe ter feito uma apresentação um pouco deslocada do foco da discussão, mas é que a gente imaginava que a crise hídrica fosse tratada na próxima apresentação, que não vai acontecer. Obrigado. Muito obrigada, doutor Vanderlei. Só quero fazer umas informações aqui. Nós vamos abrir oportunidade para os debates depois da fala do Carlos, mas nós organizamos da seguinte maneira: a gente vai passar uma lista que vai ser entregue pela Amanda, que é funcionária da Escola da Defensoria Pública do Estado, e nós estamos sugerindo que essa lista, as perguntas sejam por 1 minuto no máximo, tá? Em respeito ao volume de perguntas que nós acreditamos que vai ter, e em respeito também aos horários aqui dos demais painéis, né? Então eu peço a compreensão de todos e que todos façam as perguntas em 1 minuto. Tudo bem? Bom, enfim, agora eu vou passar a fala para o Carlos Tadeu de Oliveira, que é o gerente técnico do IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Senhor Dr. Carlos, está com a palavra.